Quem diria que o Fluminense estaria nas quartas de final do Mundial de Clubes, né? Nem o mais otimista acreditava nisso, e ainda sem dizer que a gente pode ter uma semifinal brasileira, né? Claro, tem jogos muito difíceis, tanto para Palmeiras quanto para Fluminense, para isso poder acontecer, mas tudo é possível, né? O que eu disse que eu acreditaria que teria sim uma possível semifinal brasileira nesse Mundial, falei isso no vídeo passado, e acredito muito que sim, que o Fluminense tem forças para passar do Al-Hilal. O Fluminense fez o mais difícil para mim, que era passar da Inter, e claro, o Al-Hilal ganhou do City com Haaland, e assim se vai, o timaço do City, o Al-Hilal pifou e não tenho o que dizer. Agora, um jogão vai ser, com certeza. E temos do outro lado lá o Palmeiras contra o Chelsea, aquela revanche daquele amargurado final de Mundial, né? Onde que o Palmeiras foi muito bem em marcação, mas teve literalmente duas falhas, que as duas falhas custaram muito caro. Bom, o que, que eu queria dizer nesse vídeo e trazer para vocês? Estátua por Renato Gaúcho no Rio de Janeiro também. Não tenho o que dizer. O homem fez tudo o que precisava, o homem pensou o jogo da maneira certa e o homem ganhou da Inter na tática. No tático, não tem. Ah, o Fluminense deixou o pior jogador da Inter com mais liberdade. O Fluminense anulou a principal jogada da Inter, que é sair jogando com zagueiros e bola longa para ir para o meio de campo o ataque, que foi onde que o Barcelona sofreu muito, por exemplo, contra a Inter naquela semifinal de Champions. E o Fluminense conseguiu anular o que um grande da Europa não conseguiu anular. O Fluminense foi muito bem no jogo, foi muito, muito importante aquele gol no início. Deu mais tranquilidade para o Fluminense ter a sua ideia de jogo funcionando, para o seu jogo poder fluir. E claro, o Fluminense, na teoria, são jogadores com, não desmerecendo ninguém, obviamente, mas são jogadores com menos poderio ofensivo, menos tática, talvez menos qualidade para muitos, né? Mas só que um time sendo inferior, ele vai buscar o que? Ele vai buscar superar cada jogo. E o ser humano, quando bota na cabeça que quer uma coisa, ele pode conseguir sim. E o Fluminense conseguiu essa classificação baseada nisso. Foi um jogo, literalmente, foi um time de guerreiros, como é o mascote do Fluminense, né? Um time de guerreiros, um time aguerrido. Se do outro lado lá tem o Abel Ferreira lá com o Palmeiras que tem o pacto, o Renato também tem o pacto dele. Ele botou a Inter na roda. Não tenho o que dizer. Deu tudo certo pro Fluminense. O Fluminense teve o seu gol, conseguiu ter tranquilidade, anulou Lautaro Martinez, que é o principal atacante da Inter, anulou ali Dumfries pela lateral. Quando ele subia, ele estava todo perdido, e quando ele estava marcando, ele estava todo perdido também. Um baita lateral, não tenho o que dizer dele. Mas Renato entrou na cabeça deles e o Mkhitaryan, então, aquela jogadinha ali. O que dizer, Renato Gaúcho já entrou na cabeça do Mkhitaryan já no início do jogo. O Renato Gaúcho tem muito disso, ele fazia isso no Grêmio. Não tenho o que dizer, é do futebol ali, para muitos é antiquado, para outros é um sinal que o futebol ainda vive, que ainda tem poucos boleiros salvando o futebol. E com certeza o Renato Gaúcho é um desses boleiros que salva o futebol. Com o seu jeitão dele, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tá aí o homem, tá levando o Fluminense para as quartas, né? O Fluminense tá nas quartas e se tem um motivo por ele estar nas quartas é por causa de Renato Gaúcho. Claro, tem aquela conversa ali nos 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo ali, entre o Thiago Silva ali orientando os outros jogadores ali e mudando um pouquinho a estratégia de jogo, né? Deixando o John Arias sozinho lá na frente e o Everaldo fazendo a lateral ali para marcar, no caso, fazendo a frente na lateral para marcar.
marcar a subida de jogada da Inter, que foi uma estratégia muito boa. Será que a gente tem um futuro técnico por aí? Aí, ó. Ele vai descansar um pouquinho, talvez ele pense nisso, hein? Porque ele é bom, ele entende também. Baita zagueiro. E o que a gente pode dizer mais? Um jogo individual do Fluminense muito grande. Muito grande. Não tenho o que dizer. John Arias, espetacular. O Cano teve mais umas oportunidades de fazer gol ali. Mas na essencial, o essencial, ele fez. Ele fez. Então, é um time muito aguerrido. É um time que, na teoria, era para ser o pior brasileiro, no caso do que estava se dando pela mídia, a mídia do Brasil inteiro, a mídia carioca, botava o Flamengo como principal favorito. E acredito que se o Flamengo não tivesse pegado o Bayern, o Flamengo teria passado sim. Acho que não teria passado do PSG e nem do Real Madrid. Mas do Borussia, o Flamengo com certeza passaria. Um City seria um jogo muito interessante. Não dá para dizer que o City ganharia do Flamengo, porque o City perdeu para o Hilal, o que ninguém acreditaria que aconteceria, né? O City, no caso, né? Perder para o Hilal, ninguém achava que isso poderia acontecer. E agora temos aí definido Palmeiras e Chelsea, Fluminense ao Hilal, PSG e Bayern e Real Madrid e Borussia. Bom, o que a gente pode tirar daqui? Independente do que for dito, o Borussia é pato do Real Madrid. Não, não tem. O Borussia ainda teve complicações para ganhar do Monterrey, um time do México. O futebol mexicano está aparecendo agora, né? Tá dando as caras agora. Uh, PSG e Bayern. Jogão. Jogão. Nível Champions League, né? Jogão. Não tenho o que dizer. Vai ser um grande jogo. Primeira hora da tarde, sábado. Não perderei esse jogo nem a pau. Um grande jogo. Mas antes disso vai ter Flusão, pai. Vai ter Flusão. Sexta-feira. E eu acredito que o Fluminense tem total capacidade de passar o Al-Hilal. O maior problema do jogo contra o Al-Hilal pro Fluminense vai ser jogadas rápidas. O Al-Hilal é um time muito rápido. Por isso até que Neymar, nos 3 jogos que teve no Al-Hilal, não encaixou. O Neymar é um jogo mais cadenciado e o Al-Hilal tem a ideia e propõe um jogo muito mais rápido. Isso vai ser a maior complicação para o Fluminense. É o jogo rápido do Al-Hilal, com o Malcom ali, a ligação com o Marcos Leonardo, grande centroavante. Vai ser um jogo muito complicado para o Fluminense. Talvez, falando de tático, vai ser um jogo mais complicado do que contra a Inter, porque a Inter joga naquele sisteminha ali, 3 zagueiros, uma bola para o meio campo, que não é um meio campo de tão grande qualidade, igual a gente encontra outros meio campos na Europa, né? Mas é um meio campo muito perigoso e nesse ponto acredito sim que o Al-Hilal é um pouco mais perigoso no tático do que a Inter. E vamos ter Palmeiras e Chelsea, né? Será que o Palmeiras vai fazer a vingança? Ou vai ter uma Genkidama pro Chelsea de todos os times brasileiros para seguir o meme do Palmeiras não tem mundial? Torcedor palmeirense, não me cancele, não me cancele. Bom, uh, não entrarei nessa discussão se tem mundial ou não. Não cabe a mim decidir, cabe à FIFA, né? Mano, a gente tem nossa brincadeira contra eles e, obviamente, o Palmeiras tem outras brincadeiras contra outros times do Brasil e tá tudo bem. O futebol tem que ter zoeira. Se o futebol não tiver zoeira, eu acredito que ele deixa de ser o que ele é. Então, a gente vai ter grandes confrontos no Mundial, com toda certeza. E acredito eu aqui, até para quem gosta de apostar, que aposta numa classificaçãozinha do Palmeiras sim, e aposta, claro, também numa classificaçãozinha do Fluminense. É, é um jogo difícil, no caso, tanto para Palmeiras quanto para Flu. Vai ser um jogo bem complicado.
mas acredito que os dois sim têm condições de passar e nos dar uma semifinal de Mundial de Clubes entre dois times brasileiros. Quem acreditaria lá no início, lá do Mundial, lá quando sortearam os grupos, quando cada um descobriu seus adversários, quem acreditaria que teria uma semifinal, que possivelmente possa ter uma semifinal de Brasileiros no Mundial de Clubes? Não tenho o que dizer. E já que eu gosto de comentar sobre todos os jogos um pouquinho, acredito eu que vai ser um PSG e Real Madrid outra semifinal. E espero de coração que sejam Palmeiras e Fluminense sim. E como eu puxo um pouco mais pro lado do Fluminense, em questão entre nessa balança de Palmeiras e Fluminense, eu espero que o Fluminense possa estar na final. Claro, ainda tem 2 jogos pela frente antes disso acontecer, obviamente. Mas eu espero sim uma semifinal entre Fluminense e PSG. Então, bom, era esse o vídeo, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Deixa um like, compartilha e valeu!